Quando essa guerra começou, eu falei que a Europa passaria por graves problemas. Acontece que os grandes especialistas de Wall Street, da Citi, aqui não conta porque aqui todo mundo é a vaca, é Nenel, acho que era Nenel, não sei se era Nenel, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Tinha uma música assim. Então é o seguinte, que os Estados Unidos tentando mais uma vez destruir a Rússia, porque desde que nós criamos a geopolítica de verdade, quando passamos de cidades-estados, de localidades, de reinos nebulosos, de organizações tribais, de suceranos e vassalos, passamos para cercas embandeiradas que separam quintais, comumente chamado de países, royalties para Raul Seixas. Desde que nós passamos para isso, todo mundo quer a Rússia. A Rússia que ficou daquele tamanho, como naquela época todos ficaram. Conquistas internas, brigas internas, guerras internas, mata daqui, mata da... O homem conseguiu tudo que conseguiu esfolando o outro. Isso é história. O homem é guerreiro naturalmente. Gosta de uma treta, então o homem partiu disso aí. Beleza, ótimo. A Rússia ficou aquele vasto império, riquíssimo, porém, dificílimo, hostil, inóspito, mas com o desenvolvimento, com o descobrimento, com a revaloração do que é valioso, do que não é valioso. A revaloração do que não é valioso e o que é valioso é dado pelo mercado, pela necessidade, pela raridade e por uma conjuntura bem humana e canalha disso tudo. Que aí é a interferência humana, é aquela que chega, olha para um quadro, fala que lindo, vale 10 milhões de dólares. Eu olho, que coisa horrorosa, não vale nada. A realidade está mais próxima de mim do que quem diz que vale 10 milhões de dólares. Aquilo ali é um jeito de valorar coisas para um grupo muito seleto. É por isso que esse mercado de artes é tão valorizado, porque quem tem muito dinheiro tem que botar em alguma coisa. Então é uma moeda de troca entre eles. O cara compra um Da Vinci do século XVI, tá? Eu não sei, agora me lembro, do Da Vinci do século XVI, as coisas falham, né? Então é o seguinte, mas ele compra um Da Vinci daquele original, tá? Ou compra um Picasso, paga 50 milhões de dólares e bota dentro de um cofre. Aquilo é quase uma reserva entre eles, porque é tanto dinheiro que eles não têm onde botar. Não tem absolutamente. Só para vocês saberem, a Josefina, que não é a JSM, a Josefina, a esposa de Napoleão, ostentou em algumas festas joias feitas de alumínio. Você já pensou em pegar um garfo de alumínio, uma panela e fazer uma joia para você? Valia muito mais do que o ouro, pela raridade. Hoje o alumínio entrou na linha industrial e tem um valor como metal, tá, para a indústria. Porém, nada mais do que isso. Mas tinha valor de metal precioso. Isso é a raridade. Então, a gente tem que valorar essas coisas. Então, a Rússia, com o desenvolvimento da humanidade, coisas que não valiam nada passaram a valer muito. E começou a cobiça. A cobiça começa com Napoleão, e vai para lá com 500 mil soldados, volta com 5 mil, tomou-lhe uma tarraqueta. Depois nós temos a Operação Barbarossa, onde eu posso fazer 4 programas sobre a Operação Barbarossa, não tem problema nenhum, os desdobramentos, e Stalin e a União Soviética conseguem vencer a Segunda Guerra Mundial. O Ocidente, tirando a guerra aérea, a guerra durou de 39 a 41. 41, a guerra se estabiliza e vira uma guerra naval. Atenção, de 41 a 44, a guerra na Europa é aeronaval. Aeronaval. Só existia um ponto de guerra de contato, guerra de atrito, na Rússia, onde morriam milhões de pessoas. E Roosevelt pressionando para fazer uma operação porque Stalin pedia socorro. Abra uma frente ocidental para tirar os alemães daqui, para aliviar a pressão. E o Ocidente só aprova isso quando, efetivamente,
A União Soviética sozinha vira a guerra. Quando ela vira a guerra, quando ela faz a Batalha de Kursk, quando ela começa a empurrar, quando ela vem com um rolo compressor por cima dos exércitos alemães, é que fazem o dia D. O dia D é uma farsa. Morreu, gente, morreu, claro que morreu pobre. Eu não tenho nada contra o povo americano, contra o povo inglês. O povo inglês morria de fome quando a Inglaterra era a maior potência do planeta. A Union Jack, que a bandeira não se postava em nenhum lugar do mundo. A versão original é de Filipe II, tá? Da Espanha. Tá? Sempre é dia para a Espanha, porque estava em todos os continentes. Mas depois, no século XIX, a Union Jack, com as revoluções carlistas, com a destruição interna da Espanha, isso aí é outra história, tá? Eles simplesmente eles abrem a frente quando descobrem que a Rússia, a União Soviética, ia levar tudo. Em 91, depois, dia 26 de dezembro de 91, o muro cai. O muro caiu em 90. E em 91, dia 26 de dezembro, acaba o comunismo. Cai o regime na União Soviética, na Rússia, no que sobrou. A nave-mãe, né? Vamos dizer, 80% de todo o território era a União Soviética. E 80% desse território, a Rússia imperial, cede, cai sobre os próprios joelhos e começa o período mais nefasto da história da Rússia, desde a época de Napoleão, talvez. 9 anos de destruição total. Em 9 anos, o número de homicídios explodiu, as gangues andavam pelas ruas, o país foi sucateado, barões e tubarões do dinheiro se apossaram das riquezas do Estado, como aconteceu na Ucrânia. E em 2000, em 99, assumiu no último semestre o Putin. E ele se elege na onda dos oligarcas de lá, o principal oligarca, eu sempre esqueço o nome, eu tenho que decorar o nome dele, porque eu uso ele recorrentemente, que era o Roberto Marinho de lá. O Roberto Marinho queria pegar o resto das empresas, já bastava o império que ele tinha, ele queria mais. E o Putin vem e vence. A obrigação original eram 17 países que iam sair dali, aproximadamente. 17 países seriam criados ali. Iriam desmantelar a União Soviética. Foi por isso que a Ucrânia entregou as armas antes. Não tem problema, nós vamos acabar com tudo. Entrega para eles que a gente acaba só em um lugar. Já existiam contratos pré-assinados para desmontar todos os submarinos nucleares russos. E aos 48 do segundo tempo, depois de dar 3 minutos de acréscimo, olhando para o relógio, já olhando para o meio de campo, para pedir, apontar o meio de campo, o Putin vai e faz um gol contra. Um gol contra a oligarquia, um gol contra o neocolonialismo, um gol contra tudo isso aí. Tudo que eu estou falando é história, gente. Isso aqui não tem como correr disso. É história real, verdadeira, que está aqui. Então, o Putin faz isso. O Putin, eu já botei uma live aqui, o Putin é um traidor. O Putin traiu quem o colocou lá. Não traiu o povo, traiu quem o colocou lá. Espera um pouquinho. Então, o Putin traiu a eles, não traiu o povo. E daí para cá, a Rússia volta a ser uma potência. O Ocidente, quando a Rússia começa a se encorpar através da OTAN, que é uma entidade totalmente... Ela nasce em 1949, acho que era o primeiro-ministro, era o Konrad Adenauer, nome de alemão, tem que lembrar, né? Mas é o Konrad Adenauer, inclusive foi primeiro-ministro por 14 anos, acho que foi ele, o Konrad Adenauer, acho que é o Konrad Adenauer. Ele, em 49, ele assume, inclusive, algum tempo depois, eles confessaram que eles mantinham um exército de 30 mil egressos, 30 mil egressos das tropas. Abriram as celas e botaram para fora, todo mundo da cela para fora e viraram comandantes da OTAN. A OTAN começa a cercar a Rússia, porque Putin começa a criar um cenário de Rússia grande. Começa em 2000, já contei a história aqui do submarino Kursk, como ele foi afundado pela OTAN, como tentaram derrubar o Putin, e o Putin deu uma volta magistral nisso tudo, e se
solidificou como grande líder da reforma. O Putin não é ditador, o Putin é presidente. Ele é eleito com inimagináveis quase 90% dos votos. Imagina isso no Ocidente, na nossa realidade. Imagine isso, na nossa realidade, isso daí. Cara com 85, 87, 88% dos votos, quase 90%. E o que aconteceu? Qual é o grande esquema da Ucrânia? A Ucrânia é o maior país da Europa, fora a Rússia. É o maior país da Europa otanável. E tinha uma linha de influência muito grande com a Rússia, até o ponto que George Bush, filho, chegou a se reunir com o Putin e deixou claro para os americanos que era para não mexer com a Ucrânia. A Ucrânia é área de influência russa, deixa lá. Tipo, vamos deixar eles lá, não vamos mexer com eles não. Estão lá. Mas a riqueza é muito grande, a ganância é muito grande. A BlackRock, a Vanguard e todos esses testes de ferro, eles querem mais, e mais, e mais. E querem, de qualquer forma, é um fetiche de grupos sionistas destruir a Rússia, o Império Russo que eles conhecem, como Império Russo. Começamos com o Euromaidan, em 2012, uma revolução de Araque, criada com o intuito de moralizar a Ucrânia, capitaneado pelos Estados Unidos. Victoria Nuland era a principal. Em 2014, praticamente, começa a guerra, uma guerra não declarada, no Donbass, aquela região do sul da Ucrânia, de 4 províncias. Porque a Crimeia, a Rússia foi lá e pegou de volta. Porque a Crimeia, para quem não sabe, Nikita Khrushchev passou ela para a Ucrânia. A Ucrânia foi criada em pleno regime comunista. A Ucrânia não existia. A Ucrânia é terra do meio. Ela foi criada em 1922 por Lenin. Ela teria sido em 1917 e totalmente oficializada em 1922. E em 1957, acho que 57, num porre homérico, Nikita Khrushchev pegou e passou a Crimeia para aquela região. Ocorre que aquela região, o gentículo é 90% russo. E a interação entre o povo em si, entre a Ucrânia e a Rússia, é muito grande. É praticamente impossível alguém da Rússia não ter um parente na Ucrânia ou vice-versa. Só para vocês imaginarem, o prefeito de Kiev é russo. O chefe das Forças Armadas Ucranianas é russo. Siriski é russo. Então, existe essa coisa. São todos eslavos. E a melhor coisa, o melhor cenário para os Estados Unidos, dentro da sua filosofia, da OTAN, desse processo anglo-saxão sionista tão fácil de identificar, que é dividir quem é igual. Como eu falei, se eu e outro do meu lado irmos em direção aos Estados Unidos para dar uma coça nele, analogicamente, os Estados Unidos de lá vai olhar para mim e falar assim, vai falar para o cara que está do meu lado, falei, cara, você não é meio... O cara, sou. Então você é... Não, sou meu, tô... Não, você é... O cara do lado teu é... Sai na porrada com ele, briga com ele. Porque aí, os Estados Unidos, a Europa, o Ocidente, está se livrando que eu e meu irmão aqui do lado, que estamos na mesma situação, lutemos contra eles. O importante é dividir a gente. O importante é que nós nos dividamos. Divida para governar, para imperar. Isso vem de Roma, esse ensinamento. Só que Roma era 10 vezes melhor que os Estados Unidos, como colonizador. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma. Então, eles colocam dentro da gente a semente da discórdia, através de LGBT, de pauta isso, de pauta aquilo, doutrina woke, ONGs, tudo isso aí. Tudo isso é um processo de divisão, e você não se dá conta. Depois eles vêm com a mídia. E depois eles vêm comprando quem está à venda. E, lamentavelmente, quase todo mundo está à venda. E quem está à venda sempre recebe mais do que merece. Porque o cara que está se vendendo, ele poderia ser vendido por menos. Porque ele é corrupto, ele está se vendendo. Mas voltando à vaca fria. Fizeram todo esse movimento e começaram a assodar. Quando efetivamente a Rússia... o que detonou a guerra da Ucrânia que pegou até a mim? Foi simplesmente a Ucrânia pedir mísseis nucleares. Estavam provocando a Rússia, fizeram os acordos de Minsk. Existem acordos de Minsk, prontos. Prontos. Os acordos de Minsk, prontinhos. Lá,
e nunca foram assinados. A primeira-ministra da Alemanha disse simploriamente que aquilo era um engodo para enganar a Rússia enquanto eles armavam a Ucrânia. Ou seja, a predisposição de criar da Ucrânia uma bucha de canhão, uma frente de morte para conseguir os intentos, era grande. O projeto não era ganhar a guerra no solo, não era. Eles sabem que não dá, é impossível. É impossível. Qualquer analista militar, com poucos neurônios, sabe que é possível. Tanto é que todo o exército ucraniano e todo o armamento ucraniano foi destruído. Tudo que tem lá é original lá, praticamente não existe nada. Nada existe lá. Tudo lá é novo. Mísseis, armas, dinheiro, tudo. É uma guerra para desestabilizar. E começaram com as sanções, aumentando as sanções que já existiam na Rússia. E deram o golpe final com o SWIFT. E simplesmente, a indústria alemã, a Europa, que recebia gás barato da Rússia, energia barata, fecharam as portas para a Rússia. Fecharam as portas para a Rússia, totalmente fechado, e vamos sufocar a Rússia. A Rússia não vai aguentar, eles estão fora do sistema SWIFT. Economistas e generais calculistas faziam de tudo, mostravam para todo mundo que era impossível a Rússia sobreviver. Não tem condições da Rússia sobreviver. Os analistas, os técnicos da OTAN, simplesmente faziam as contas de quanto tempo Putin ia durar. Aí começou do outro lado a campanha midiática. O que dizia a campanha midiática? A campanha midiática dizia que a Rússia não tinha munição, que Putin estava à porta da morte. Qualquer órgão de imprensa que faz isso, que fala isso, você não pode nunca mais ouvir nada dele. Aí começou o fantasma de Kiev, tudo isso aí, até que, simplesmente, de uma hora para outra, começou a cantar a história de que a Rússia era fraquíssima, porque a Rússia não ganhou a guerra em 4 dias, 5 dias. Isso nunca foi falado. Nunca foi abordado. Nada. Nunca se abordou esse assunto. Nunca. Putin, desde o começo, falou assim, nós temos objetivos que ele não mostrou, mas é a destruição de grupos para lá, e a Europa toda destruindo os monumentos russos, os monumentos a quem nos livrou do... Todos eles na mesma toada, no mesmo ponto, da mesma forma. E, para quem não sabe, a Europa tem uma locomotiva e vários vagões. A locomotiva se chama Alemanha. O marco o marco acabou, virou Euromark. Quem dava estabilidade à moeda, efetivamente, era a Alemanha. A sua máquina impressionante, industrial, sua capacidade, sua qualidade, suas grandes empresas, todas elas punjantes. Foram feitos o Nord Stream 1 e 2 para chegar gás em maior volume, mais barato. Foi sabotado pela OTAN através do MI6, do Mossad e da CIA, que são os três cavaleiros do Apocalipse. O quarto, a gente vai estudar sobre ele ainda. São 4 cavaleiros no Apocalipse. 3 estão ali. Então, quais foram os primeiros sinais? Primeiro sinal, por exemplo, é que a Mercedes perdeu o seu maior mercado. As indústrias perderam um mercado de 145 milhões de consumidores e em expansão. A Rússia não se preocupava de produzir coisas que a Europa produzia e vendia para eles. Empresas em toda a Europa, pequenas, médias empresas, começaram a falir. O consumo de energia, a conta quadriplicou. Os Estados Unidos fregando a mão que estava vendendo gás liquefeito. Hoje a maioria do gás consumido na Europa, todo ele é da Rússia, pagando ágio para outros países. Atenção,
Outros países compram e revendem para a Europa. A Europa todinha compra hoje gás por 3, 4 vezes o preço, com as suas indústrias, suas empresas totalmente contaminadas. Totalmente contaminadas. A pedra laminar veio com o grupo Volkswagen. Para quem não sabe, a Volkswagen fez um acordo desde 1994 e que deveria durar até 2029, em que eles não praticariam demissões. Eu quero dizer para vocês que esse acordo foi rasgado unilateralmente pela Volkswagen. Atenção, o que é garantia de desenvolvimento? 29 mais 6, né? 35 anos, um acordo de 35 anos de garantia de emprego, dá uma geração inteira aposentada. Só que, a partir de julho de 2025, a partir do 1º de julho de 2025, daqui a 9 meses, a Volkswagen vai fazer uma demissão em massa, vai dar uma garantia de 6 meses a esses funcionários demitidos, e 2026 começa na antessala do inferno para todos eles. A indústria automobilística simplesmente dá seus últimos suspiros. A Volkswagen, não é só a Volkswagen, estou falando de empregos diretos, de 130 mil empregos, 130 mil empregos devem restar, depois de um ano, 30 mil. São empregos de alto valor agregado que fazem a máquina girar. Funcionários, empregados, especializados técnicos, que ganham 5 mil euros por mês na Alemanha. Tanto é que espanhol, português e outras nacionalidades de países europeus têm como meca a Alemanha, a Suíça, mas a Suíça é muito pequena. Né? A Alemanha é o canal. De 130 mil, restarão 30 mil empregos. A Volkswagen precisaria economizar hoje 20 bilhões de euros. A indústria automobilística alemã hoje emprega aproximadamente 780 mil. E na cadeia completa chega a 1.100.000 funcionários. A cada 20 pessoas, uma trabalha na indústria automobilística. E que hoje a gente calcula que, inicialmente, de cada 4 funcionários, um será demitido. Aí vamos para as sequências, como eu falo, de quebra, porque é bom matar a cobra e mostrar o pau. Por exemplo, a empresa de engenharia mecânica JG, conhecida pelos seus tornos de alta precisão, fundada em 1856, há 160 anos, vai fechar as portas. Vai à falência. Só nessa empresa vão ser demitidos 340 funcionários de altíssimo gabarito. A empresa Continental, que fabrica pneus e autopeças para as indústrias automobilísticas, também sofre do mesmo problema, a diminuição de pedidos. Problema na Volkswagen e vice-versa. Será fechada e 3 mil funcionários vão ir para a rua e será feita a extinção total de toda a produção de carros elétricos. A Bosch, todo mundo conhece a Bosch, que tem 230 anos, foi fundada em 1795, também entrou no processo de demissão de funcionários. A empresa vem perdendo concorrência, vem perdendo clientes pelo mundo afora, perdeu um mercado de 145 milhões, e a Bosch, que é uma empresa especializada na área de tecnologia, acionamentos, controle e mais uma série de coisas, simplesmente está demitindo. Semana passada, para você saber como é que está a Europa, os fabricantes europeus apresentaram uma queda de 18% no mês de agosto, comparado ao mês de agosto do ano passado. 18% de queda de vendas. O maior índice de declínio de venda de carros elétricos, que caiu 44%. De 21 mil passaram para 14 mil. Na Alemanha ainda é pior. A venda de carro elétrico caiu 68%. E a de carros a combustão, 27%. Na França, a queda de venda de carros foi de 24%. Na Itália, de 13%. Na Espanha, que sofre menos, 6%. Isso é o trabalho que eu falei, toda a guerra econômica. Essa guerra foi muito mais bem planejada pela Rússia e pela China do que julga a sua vã filosofia, a minha não. Isso você viu um apanhado rápido do que está acontecendo na Europa.
Isso tudo se chama reação em cadeia, porque num bairro onde tem 10 mil operários que vão sair de um salário de 5 mil euros para ganhar 1.000 euros por mês de auxílio-desemprego, a queda ali é vertical. Todos vão cair juntos. Todos vão cair juntos. Todos. Todos. O processo... Miguel, passou todo mundo, não tem problema não. Aqui é assim mesmo. O canal pobre é assim, gente. O canal pobre só tem conteúdo. Então é isso aí. Então, o que vocês estão vendo aí é o resultado da guerra da Rússia, contra a Ucrânia. Como eu falei que eles iriam pagar. Os Estados Unidos também estão pagando. Mas os Estados Unidos, eu vou entrar em outra vertente.